amores do primeiro ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Sociologia! Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Nós vamos falar sobre um assunto que acabou acarretando muitas mudanças na conjuntura social, econômica, política da época. Nós vamos falar sobre cidadania. Nós vamos falar sobre a luta pela cidadania. Afinal de contas, hoje em dia, nós não pensamos nisso. Afinal, nós já temos os nossos direitos adquiridos. Porém, esses direitos foram, realmente realizados ali, conquistados com muito suor, com muita lágrima, com muita dor. Porque para conseguirmos, chegar nesses direitos, é claro que tem muita coisa que nós devemos mudar e nós devemos repensar. Que nós vamos discutir quando nós voltarmos. Eu vou colocar algumas charges, vou colocar algumas músicas para a gente começar a nossa discussão a respeito deste assunto. Porém, existiram vários avanços e esses avanços, decorrentes de tantas lutas, é o que nós vamos estudar agora. Então, vamos lá. Esse é o capítulo, o primeiro tópico que nós vamos estudar no terceiro bimestre. E o capítulo de hoje é o capítulo 14, Cidadania e Democracia. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar pela luta, falar sobre as lutas por esses direitos que nós temos até hoje, nós vamos entender o que é ser cidadão. Como eu coloquei aqui na lousa, meus amores, o termo cidadania, que refere-se ali à participação política, ela vem dos gregos. A origem desse termo é uma origem grega. Então, quando nós estamos falando dos gregos, nós não estamos falando dos gregos contemporâneos. Nós estamos falando dos gregos da Idade Antiga. Então, na Idade Antiga, os gregos, utilizavam esse termo cidadania, que é essa participação política, para se referir o quê? Aos homens livres, a quem era considerado como sendo cidadão. Então, quem poderia opinar, quem poderia falar, quem poderia discursar. Então, na Grécia Antiga, meus amores, esse termo cidadania não é o mesmo termo, não tem o mesmo significado que nós temos hoje. Afinal, esse termo que foi utilizado lá na Idade Antiga era um termo que era muito seletivo. Afinal, as crianças, as mulheres, os escravos não podiam opinar, não poderiam votar, não eram considerados como sendo cidadão, Então, nenhum deles eram, esses homens livres, considerados como esses homens livres, Então, por isso que eles acabavam não participando, tá bom? Isso é importante a gente entender, por quê? Porque lá na Idade Antiga nós temos sim uma concepção importante a respeito de cidadania, que é essa participação política, porém ela acabava sendo muito seletiva, tá bom? E aí, meus amores, como que essa concepção extremamente seletiva acabou mudando? Acabou mudando com as revoluções burguesas, lá na Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, nós teremos uma nova concepção, nós teremos uma nova mentalidade. As pessoas na Idade Moderna, muitas delas, estavam indo para as ruas para pedir por seus direitos, para clamar pelos seus direitos. Então, por isso que nós falamos que essa concepção totalmente restritiva, essa seleção que eles faziam de você é cidadão, você não, Então essa concepção acabou mudando graças às revoluções burguesas. Então, meus amores, nossa, eu escrevi errado aqui, burguesas, faltou o A aqui, disfarça, enfim, essas revoluções burguesas. Então, essas revoluções burguesas, meus amores, elas são vitais, elas são muito importantes para que nós tivéssemos essa sociedade contemporânea, essa visão a respeito do voto, a respeito da democracia. Então, para entender sobre cidadania e democracia, nós temos que entender a origem, mas nós temos que entender aonde que modificou, onde que mudou essa mentalidade. Então, agora vocês já sabem que na Idade Moderna, com as revoluções burguesas, ali, com a Revolução Francesa, várias revoluções, várias pessoas que iam para as ruas pedindo, clamando por igualdade, por justiça, clamando por uma nova estrutura social, tá bom? Aqui, essa frase é muito importante para a gente compreender as revoluções burguesas, porque as revoluções burguesas, elas tinham esse lema: todos são iguais perante
perante a lei e o Estado, né? Então essa frase, né, que todos são iguais, não tem diferença, independentemente da classe social, do que a pessoa acredita, de onde a pessoa mora, enfim, qual a ideologia da pessoa, todo mundo é igual, né? E isso permanece até os dias de hoje, na teoria. Depois nós vamos discutir a prática, tá bom? Então, na teoria, todos são iguais perante a lei, né? E o Estado. E na prática, como que é? Né? Então, nós vamos criar ali alguns debates, algumas discussões acerca deste assunto, tá bom? E aí, meus lindos, nós temos que entender que existem os direitos civis e os direitos políticos. Essas revoluções burguesas, elas estavam clamando tanto pelos direitos civis quanto pelos direitos políticos. Vamos começar pelos direitos civis. Os direitos civis, eles são nada mais, nada menos do que as garantias a cada cidadão. Então, como assim as garantias, professora? O direito civil te dá a garantia da sua liberdade, de você falar o que você quiser, de falar o que você pensa, de opinar, de argumentar. Além disso, o direito civil te dá liberdade, te dá garantia da propriedade. Então você tem a garantia da propriedade, tá bom? Ou seja, do local, da propriedade que você vive, da propriedade que você mora. E além disso, o direito civil te dá a garantia a respeito da tua vida. Ele te assegura, ele te segura disso. É claro, meus amores, que a liberdade, a propriedade e a vida, que são os três lemas e as três garantias que estão dentro do direito civil, eles vão mudar de país para país, de cultura para cultura. Existem algumas culturas que têm ali, por exemplo, vamos falar em relação à liberdade, né? Aqui no Brasil não é permitido o aborto, né? Aqui no Brasil não é permitido. Existem países que o aborto é permitida, né, a legalização ali do aborto, ou seja, se você fizer, você não vai responder juridicamente pelo seu ato, nem os médicos, nada disso, né? Então, o que é importante vocês entenderem? Que esses três lemas, eles estão totalmente ligados à sua cultura, ao seu país. Por isso que é tão importante você conhecer as regras, as normas culturais de um país antes de você ir viajar, porque às vezes você estará rompendo, você estará quebrando alguma dessas garantias e por isso a lei vai se aplicar a você. Então, por isso que é fundamental a gente conhecer se nós podemos, se nós não podemos, enfim, tudo isso é vital para que você não seja, né, punido, para que a lei não seja aplicada a você, tá bom? Certo, meus amores? Então, direitos civis são as garantias a cada cidadão. E os direitos políticos? Os direitos políticos, meus amores, o nome já diz tudo. Direito político é o direito ao voto, o direito à escolha dessas pessoas que vão me representar, tá bom? Então, os direitos políticos nada mais são do que uma extensão dos direitos civis. Então, primeiro tem os direitos civis, que tem que ter o quê? O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, e aí depois nós teremos ali, como desdobramento do direito civil, nós teremos o direito político, que é o voto. Então é você poder escolher quem irá te representar, tá bom? Depois nós vamos falar sobre a democracia representativa e a democracia participativa. Pelo nome acho que vocês já sabem, né? Eu já vou dar um leve spoiler aqui que eu não consigo não falar. Democracia representativa é a nossa, é o Brasil. Nós escolhemos pessoas para nos representar. Então essa é a democracia representativa. Você vai escolher alguém que vai ter voz, que vai falar aquilo e vai votar naquilo que acredita. Então por isso que é tão importante nós conhecermos os nossos políticos, porque na democracia representativa você não vai falar o que acha, você vai votar numa pessoa que tem uma mentalidade parecida com a tua. Por isso que é fundamental que você saiba quem você está elegendo, né? E a democracia participativa, o nome já diz tudo. É o quê? A democracia que as pessoas participam, como, por exemplo, era ali na Idade Antiga, ali pelos gregos. Os gregos, eles não tinham a democracia representativa, eles não escolhiam quem iria representá-los. Eles mesmos que falavam. Então, todos ali conseguiam opinar, falar, votar, discutir, tá bom? Imagina só, gente, imagina uma democracia participativa aqui no Brasil. Não tem como, não teria como. Olha a extensão do nosso país. Não daria para ouvir cada voz, não daria para ouvir e ficar fazendo plebiscitos a todo instante.
né? Imagina só a bagunça. Antigamente, na Idade Antiga, as pessoas, essas pessoas que eram consideradas como sendo um cidadão, eles se reuniam ali na Ágora, que era aquela praça pública que eles discutiam problemas da polis, das cidades, né? Hoje em dia isso, né, na nossa realidade é totalmente surreal, é fora realmente da realidade, certo, gente? Então isso é importante vocês entenderem, tá bom? Agora nós vamos falar sobre as 5 gerações, as 5 gerações de conquistas. Então essas conquistas, elas aconteceram, né, inicialmente ali por conta das revoluções burguesas.